Eclesiastes 5, versículo 19. Graças a Deus. Que bom que você está aqui nesta noite. Que bom que você veio. Hoje tivemos trabalho maravilhoso na Escola Bíblica Dominical, encerramento das atividades. Eclesiastes 5, versículo 19. Quem achou, diga amém. E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para dele comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Eu queria frisar a segunda parte. Todo o versículo é interessante aqui na ministração, mas a segunda parte, lá no finalzinho diz: e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Repito, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Senhor Deus e Pai, nos usa com graça, Senhor. Eu de mim mesmo não tenho nada, Senhor, mas eu creio que o Senhor tem algo para falar. O Senhor fala na simplicidade, o Senhor fala, Senhor Deus, da forma que o Senhor quer. Pai querido, toca nos corações, Pai, e que os teus filhos possam estar atentos, Senhor. Como eu sempre digo, aquieta os corações, Pai. Pai querido, como eu tenho orado, Pai, porque as pessoas estão às vezes no celular, nas igrejas. Proíbe isso, Senhor, só o Senhor para proibir. Se eu for proibir, eu vou ofender pessoas, mas proíbe pessoas de ligar o celular, Pai, em nome de Jesus, e que possa prestar atenção. A sede também, Pai, essa sede não é de Deus, essa sede é maligna, porque faz a pessoa sair de dentro do templo e tomar água, num lugar, num momento que não é para tomar água. Ó Deus, segura esse povo aqui, Pai, e fala conosco, em nome de Jesus, amém? Como diz o pregador, ou não amém? Graças a Deus. Será que nós estamos vivendo a vontade de Deus, irmãos? Será que nós vivemos mesmo em toda a sua plenitude? Às vezes quando nós falamos em viver a vontade de Deus, é você falar, eu não estou em pecado. Mas às vezes Deus quer nos abençoar de uma tal forma, e nós não conseguimos receber o que Deus tem para nós, as virtudes de Deus para nós. É porque tudo depende da medida da nossa fé, porque tudo é por fé. O que não for feito por fé é até pecado. Agora, o interessante mesmo é se nós conseguíssemos descobrir. A gente fala muito ultimamente em propósito de Deus, não é? Eu poderia dizer, os desígnios de Deus para cada um de nós. Eu olho para o Salmo 139, e eu vejo ali o Senhor falando, a partir do versículo 14, 15, quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, que Deus estava ali, e tudo dá a impressão que Ele estava desenhando, estava escrevendo a nossa história. Será que nós temos vivido essa história de Deus? Será que nós sabemos o propósito que Deus tem na nossa vida? Até mesmo no dia a dia, no seu trabalho. Você acha que o seu trabalho, quem te deu o serviço? Quem te deu o trabalho? É Deus. Dentro da vontade de Deus, você está no trabalho que Deus queria que você estivesse? Pergunto, você está no trabalho, trabalhando aonde você queria? Eu louvo a Deus porque com 12 anos de idade, Deus me deu uma profissão. Eu disse, Senhor bendito, se não fosse isso eu estaria vendendo cafezinho lá no bar Toca da Onça, que era o que eu trabalhava com 11 anos de idade, no bar Toca da Onça. Era onde era a lotérica, ali na avenida. Bar Toca da Onça com 11 anos. Eu estaria lá. Mas Deus me colocou no lugar e eu sinto que era a vontade de Deus. Por que eu estou falando isso? Eu vi uma entrevista, ou melhor, uma pesquisa, me chocou. Diz que nos Estados Unidos, na América, 70% das pessoas que trabalham são insatisfeitos com seus trabalhos. 70% das pessoas, sendo que Deus, Ele diz que o trabalho era para ser gostoso, o trabalho é um dom, um trabalho teria que ser prazeroso, haja vista que nós precisamos trabalhar, porque desde o início o Senhor disse, do suor do teu rosto viverás, então tem que trabalhar. Eu sei que de repente você está pensando, mas eu não posso escolher trabalho.
na crise que nós vivemos, como que eu vou escolher? Não estou falando isso, eu estou falando que você tem um Deus, que você pode entender aonde Ele pode te levar, aonde Ele pode te colocar em lugares maravilhosos, amém, irmãos? Milhares de pessoas odeiam as ocupações que eles estão agora nesse momento, milhares de pessoas, não é uma nem duas não, e por conta dessa insatisfação vem a improdutividade. A pessoa trabalha, mas não trabalha bem. Uma pessoa trabalhar chateada, não fica feliz. São infelizes, improdutivos na sua profissão. Isso acontece, e por causa da insatisfação. Então volto a dizer, tudo tem a ver esta noite de você descobrir o propósito, o destino, o desígnio de Deus para a sua vida. Volto a frisar, gozar do trabalho, isso é dom de Deus. Às vezes, vamos fazer uma colocação aqui no seu trabalho, para ver se você está gostando do trabalho. Veja bem, se você trabalha de manhã, para acordar você fica nervoso. Eu sei que, meu Deus, você acorda de madrugada, viu? Você fica doido, porque dorme pouco e vai ter que trabalhar cedo, mas as pessoas ficam irritadas quando tem que ir para trabalhar. Na hora do almoço, meu Deus, olha no relógio e sai arrumando as calças e sai, sabe, não vê a hora de tirar férias, não vê a hora de parar, não vê a hora, sabe, uma pessoa desse jeito, ela trabalha, mas tipo assim, trabalha por obrigação. Mas como é gostoso se você falar, eu tenho um trabalho, esse trabalho é um dom de Deus na minha vida, para mim nele me alegrar e nele eu ser feliz, porque é honroso o homem que trabalha. É diferente, nós daríamos mais atenção ao trabalho que nós fazemos, aonde nós estamos, tudo seria um pouco diferente, só que às vezes nós não fazemos isso, só que às vezes nós estamos insatisfeitos. Talvez você esteja trabalhando no emprego errado, e uma das características também que a pessoa está no emprego errado, é porque ela critica os líderes que tem o comando sobre ela. Aí eu não gosto, o patrão tudo bem, mas tem um gerente lá que é uma loucura, está difícil. A pessoa quando está no lugar certo, a pessoa quando está no lugar que é o propósito de Deus, porque até onde você trabalha, eu creio que Deus já sabia, até a tua profissão, eu creio que Deus já sabia na onisciência dele. Então Deus quer coisas boas para você, Deus quer coisas boas para nós, e que nós possamos trabalhar com satisfação. Uma vez eu ouvi uma frase, que eu não sei se é verídica, mas diz o seguinte: quer nunca trabalhar, faça o que você gosta. Faça o que você gosta, você faz com prazer. É como as pessoas me falam, pastor, mas o senhor corre de um lado para o outro, não para nunca. Eu falo, eu tenho o maior prazer, eu não estou trabalhando isso, para mim não é pesado, visitar não é pesado, fazer coisa não é pesado, é um prazer, cansa um pouco o corpo, toma um banho, dá uma balançada na cabeça, estou novo de novo, é um prazer, é isso, aí a produtividade é maior, as pessoas vão interagir mais com você, a vida vai mudar, o trabalho precisa ser prazeroso, amém? Estão entendendo, irmãos? Tem que ser prazeroso, louvado seja o nome do Senhor. Isso pode aplicar, porque você é feliz, se você é feliz ou não, se você é feliz, você é produtivo, e se você não é, e é um lugar bom, fala, meu Deus, obrigado pelo meu emprego, porque tem gente que não quer serviço, ela quer um emprego, ou seja, só quer ganhar o dinheiro no final do mês. Você vai dizer o seguinte, eu vou ser o melhor funcionário, eu sempre digo, tudo que você fazer, dê o teu melhor, a Bíblia diz até para pecar, o que a Bíblia diz? Se você é sujo, suje-se mais, e não quer Jesus, suja-se mais, até para ser um bandido, seja o pior, ou o melhor, não tem meio termo, irmãos. Então se eu sou um trabalhador, eu vou dizer, louvado seja Deus, feliz, produtivo, próspero financeiramente. Muitas pessoas nunca descobriram que Deus tem para a sua vida, que Deus tem prazer no seu trabalho.
peça para Deus, se você não está bem, porque o trabalho dignifica o homem. Fala com Deus o que está acontecendo. É ingratidão sua, você não entendeu direito? Deus tem propósito em tudo isso. Milhões estão dispostos a prosperar, mas milhões de pessoas não estão dispostas a ouvir uma direção. Agora, e se tratando de trabalho, tem as conexões, irmãos. Tem as conexões, precisamos ver as conexões, o que Deus pode fazer, o propósito de Deus em nossas vidas. Milhões estão dispostos a ouvir a palavra de Deus, mas nunca foram a uma igreja. Você sabia que dentro da igreja Deus pode dar uma conexão, Deus pode dar uma palavra-chave, Deus pode mudar o seu destino, porque nós temos palavras proféticas. Ontem eu ainda preguei na Batista, aqui do Evangelho Pleno, do nosso amigo Buque, e ele disse, vai profetizar sobre o ano, e nós profetizamos, são palavras-chave, palavra de vitória, que abre a mente das pessoas, e as pessoas se alegram, trabalham brincando. Que gostoso quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, onde o homem de Deus pode apontar destinos. Uma palavra, basta somente uma palavra. Eu lembro que de madrugada, lendo a palavra, eu tenho grifado isso na minha Bíblia, eu creio que era no início, eu não lia a Bíblia, de manhã, acordei e abri a Bíblia, e Deus me falou através da palavra, aquilo ali foi uma chave, você é atalaia. E se você vê que vem um perigo e você não anunciar, eu vou cobrar o sangue de você. E eu escrevi embaixo, eu tenho a Bíblia até hoje. Deus me chamou, marquei a data, o ano que Deus me chamou, para começar a pregar o Evangelho. Então são chaves, são conexões, a gente tem que estar atento que Deus nunca parou de falar. Ele está falando e fazendo o tempo todo. Amém, irmãos? Eu estava pensando, os planos de Deus na nossa vida, os propósitos de Deus na nossa vida. Em 1 Samuel 19:10, não precisa ler, eu estou colocando aqui, que em casa você pode ler. 1 Samuel 19:10, eu vejo ali um homem falando de um homem, o qual o pai dele era Quis, não vai estar escrito aí porque eu estou contando a história. O pai dele era Quis. Quem era o filho de Quis? Então, quem era o filho de Quis? Era Saul. Qual era o futuro de Saul? Quem é esse nominho Quis? Quis o quê? Quem é Quis? Ninguém nem sabe quem é Quis. E Saul, quem sabia? Olha as conexões, olha como que Deus abre portais, olha como Deus muda uma situação, olha como Deus muda uma história. De repente o pai do Saul Quis disse, olha, eu perdi umas mulas aí, umas éguas, uns cavalos, vai buscar para mim. Ele pegou um cabresto, para colocar no cavalo, e saiu com algumas pessoas, com servos, e foi, chegando lá, ele não encontrava, e ele soube que por ali, ele perguntou, tem algum vidente? Naquela época chamava profeta de vidente. Ele falou, tem ali a casa de um profeta, e Saul foi até lá. Quem era? Samuel, e de repente Samuel falou assim, olha, pode ficar tranquilo, os animais do teu pai já foi encontrado, mas fica aqui. E começou a falar, e ali Deus deu uma palavra-chave, que iria transformar a vida de Saul. Ele ungiu, ele falou assim, a partir de hoje, você será o rei de Israel. Era o rei, ele era rei. Foi tão doido, foi tão maluco, que a Bíblia diz que na hora que foi proclamar Saul de rei, quando foi chamar ele de rei, ele estava escondido no meio das malas. Cadê o rei? Traz o rei, procura o rei sumiu. Ele estava totalmente despreparado, mas era o propósito de Deus, preparado ou não preparado, ele era o rei de Israel, porque Deus assim diz e Deus assim fez. Olha a conexão, ele precisou encontrar o profeta Samuel, mas antes, a conexão foi ele com cabresto buscar as mulas ou éguas, não sei. Ele foi buscar, e ele nunca esperou que aquilo iria acontecer, que mudaria a sua vida. De repente eu esteja falando com alguém que nunca pensou que a tua vida pode ser mudada a qualquer momento, porque você serve um Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor. De repente, irmãos, e não importa a idade, não importa o que Deus pode fazer, querido. É inexplicável o que Deus pode fazer na vida dos seus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos. O profeta Samuel foi o link de ouro que levou Saul a ser o governador. Você olha para Saul, você fala, mas foi um rei fracassado, foi nada. Sabe quanto tempo Saul governou? 40 anos.
40 anos. Saul governou 40 anos. Reinou 40 anos. E é um homem de Deus, ocupa as páginas da Bíblia, tem as fragilidades dele narrada na Bíblia, mas foi um grande homem, saiu do nada para brilhar. Deus faz assim. Ainda bem que nós temos muitos jovens, né? E para os idosos também. Não tem problema não, mas você que é jovem, você pode ter algo inacreditável. Hoje eu vi as meninas que estão ali, do Atalaia, ali, mas que meninas bonitas, de uns 10 anos, 11 anos, vieram aqui na missão Atalaia ontem. Eu falei para elas: vocês são demais, bonitas, inteligentes. Olha, Deus vai usar, Deus vai expandir, Deus vai fazer. Tem que abrir a mente dessa moçada, abrir a mente dessas pessoas. O mundo está em escuridão, então eu vou ser a estrela que vai brilhar. Deus vai me usar, Deus vai me usar, amém? Quanto mais escuro, quanto mais ruim, mais a igreja e esse povo vai brilhar, se acreditar que Deus faz o impossível acontecer. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? O profeta foi um link. O problema é a impaciência das pessoas, são as causas de muitas coisas não acontecerem. Não podemos ser impacientes. O homem de Deus, ele sabe esperar o momento certo, a semente certa, o tempo certo, a semente do tempo. Tudo tem um tempo determinado. Homens comuns não são impacientes. Homens incomuns possuem uma persistência em comum. Tem alguém aí que é fora da curva? Tem alguém que é incomum? Diga glória a Deus. Meu Deus, você não é incomum, gente. Fala: não, eu sou diferente, eu tenho um brilho de Cristo, eu tenho a fé. Misericórdia, tem a gente incomum, cheio de fé aí, dê um brado. Misericórdia, aleluia, tem alguém em comum. Homens em comum são persistentes. Homens em comum, mulheres em comuns. Quando eu digo homem, estou falando de mulher também. Ele vê porta onde não tem porta. É assim que o nosso Deus nos leva, amém, irmãos? Aleluia. Primeiro Reis 18, primeiro livro dos Reis 18, 41, mas também não vou ler. Aqui fala sobre Elias promete a Acabe que choveria. Ele chegou lá: vai chover, e já tinha parado 3 anos, e ele disse: vai chover. Olha só, ele tinha aquela conexão com Deus: vai chover. Aí ele disse para o moço, olha, avisa para Acabe, o rei Acabe, que vai chover. Já fazia 3 anos que não chovia, manda ele se preparar, manda ele embora, tá? E para o menino ele diz o seguinte: você vai para a banda do mar, e chega lá, você vai ver. Você sabe essa história de cor salteado? Vai ver lá, ver se você vê alguma coisa, algum sinal nos céus. Ele foi 6 vezes, não viu nada. Você sabe que na 7ª vez ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. É quase nada. Mas por que, pastor? Por que ele precisou ir 6 vezes? É o período de incubação da fé. É o período que você está sendo tratado, a tua fé está sendo provada. É 1 vez, é 2 vezes, tentou. Isso, outra coisa, o homem vitorioso, o homem que quer galgar alguma coisa do céu, precisa ser persistência. Eu vejo obediência, eu vejo persistência, e eu vejo a fé sendo aumentada. É como se fosse uma parturiente, uma mulher grávida. Não é na hora que engravidou, tira o bebê. Tem um processo. Então, para chegar aonde Deus quer, aos desígnios de Deus, para chegar ao propósito de Deus, às vezes é difícil, mas você precisa caminhar. Vamos supor, Deus já falou comigo, eu não preciso ver nuvem, eu não preciso ir 7 vezes ver sinal, eu não preciso nada, porque eu creio. Tem uns crentes meio arrogantes que ele fala: não preciso nada disso, que misticismo, vou ficar indo lá 7 vezes porque o homem mandou. Mas se Deus mandou, você faz. E ele foi, irmãos, 6 vezes. Na 7ª, ele disse: eu vi, mas vi do tamanho, a nuvem do tamanho da mão de um homem. E a Bíblia fala que ele colocou a cabeça entre as pernas, entre os joelhos. Alguns estudiosos dizem que ele estava numa posição de parturiente, como se fosse assim, não sei, por que ele foi? E ele ficou orando, enquanto Acabe foi, saiu e foi, manda ele correr porque vai chover. Elias ficou numa posição, mesmo tendo fé,
eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso acreditar, eu preciso ordenar para que as coisas aconteçam. O profeta era um homem que apontava destino, apontava para frente, apontava para uma saída. Vai chover, e acabou, vai chover. Queridos, você já orou? Eu já orei, e eu acho que já aconteceu, em épocas que não chove de jeito nenhum, você ora e chove. Uns tempos aí atrás, uns jovens foram viajar aí, né, Duda? Você ficou sabendo, e aí disse que lá não chovia de jeito nenhum, no Nordeste, não sei aonde aí, e de repente choveu, eles ficaram doidão, né? 2 vezes parece que aconteceu, anos que não choviam. A gente não ousa fazer coisas extraordinárias, a gente só faz coisas minúsculas, e a gente quer que Deus manda a gente para cá ou para lá, mas o nosso Deus é um Deus de sobrenatural. O nosso Deus não está preso numa caixinha, ou dentro da minha ideologia ou teologia. Tudo é possível àquele que crê, louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Tudo é possível àquele que crê, aleluia. Então Elias, aconteceu isso com ele. Determinação, eu vejo aí, disposição e persistência, daquele garoto que foi, ouviu o conselho de Elias, vai lá e vê, determinação. Se é determinado, meu querido, você tem determinação, porque tudo eu falo, eu cruzo os braços e Deus vai fazer. Não é assim. Determinação, disposição. Tem pessoas que não têm disposição. Vai outro no meu lugar. Não, eu vou, é um privilégio. Vai outro, não, eu vou. Disposição para não desistir. Desistir nunca. Recuar jamais. Para frente, sempre. Essa frase eu citei pela primeira vez aqui, há uns 15 anos. Era o chavão do Jabes de Alencar. Pastor Jabes de Alencar. Não desistir nunca. Temos um Deus tremendo. Eu não estou falando de coisas místicas, não, estou falando da palavra, estou falando de Deus, estou falando da verdade. Elias era um homem como nós. A Bíblia diz em Tiago 5:17 e 18, que ele era homem com as mesmas paixões. Ele era com as mesmas paixões. Então era igual a nós. Se Elias era igual a mim, igual a você, se aconteceu com Elias, não pode acontecer hoje, irmãos? Lógico que pode, lógico que pode. Muitos perdem a oportunidade por causa da comodidade, e às vezes da comunidade também. A comunidade em volta, tipo, não dá. Não, em Venceslau não dá. Moisés deveria ser o general, o capitão do exército egípcio. O capitão, ele deveria ser. Não era dignidade para ele. Ele tinha o direito. Ele era chamado o filho da filha de Faraó. E a Bíblia diz que ele não quis que fosse chamado o filho da filha de Faraó. Ele largou tudo para trás e foi viver o propósito de Deus na vida dele. Moisés era convicto do propósito, irmãos. Volto a dizer, a gente fala muito de propósito. O propósito, Moisés sabia que não era lá no Egito. Lá ele tinha tudo, lá ele substituiria o pai. Lá ele seria o cara, mas ele disse que ele abandonou as ilusões do mundo, as riquezas, tudo ele largou para sofrer. Ele viveu no deserto, tirou o povo do Egito e viveu no deserto, dentro de um propósito de Deus. Nós temos que nos colocar assim: Senhor, se isso for o propósito que o Senhor tem na minha vida, pode falar que eu faço, nem que for para morrer, para honrar, para gemer, pode falar que eu faço, é propósito do Senhor, está feito. Moisés foi assim, ele largou tudo, porque ele tinha um desígnio, ele tinha um propósito. Um dia, alguém apontou para ele, ele sabia muito bem quem ele era, quem era o seu povo. O nosso povo é o povo de Deus, o nosso povo pertence à igreja de Cristo, o nosso povo foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. Deus nos libertou, Ele nos salvou, pela eterna graça e soberania, Ele nos chamou, não é por um acaso que você está aqui. A Bíblia diz que Deus escondeu esse mistério dos doutos, e revelou aos pequenos, aos humildes de coração, revelou para você. Isso é coisa grande de Deus, é o destino de Deus, é o propósito de Deus em nossa vida, amém, irmãos? Moisés deixou tudo, por amor ao Senhor. Os campeões,
Os campeões, os vitoriosos, eles criam oportunidade. Esses são os vitoriosos. Ah, tá, mas não criam oportunidade? Abre a porta para alguém, faça alguma coisa, começa a criar alguma coisa. Você facilitou a vida de alguém já? Já ajudou alguém? Já criou possibilidades? Os campeões, eles criam, e isso que faz a diferença. O nosso Deus não é criador? Tem pessoas, rapaz, eu conheço uma meia dúzia de pessoas aí, até pastores próximos nossos, mas tem uma habilidade para falar. Eu falo, Tânia do céu, se eu tivesse, falasse desse jeito, né? Cara, tem uma oratória, mas às vezes não usa, irmãos. Aí usa um cara como eu, gago, não sei falar direito, enrolo com a língua, eu sou gago, irmão, muito ruim, eu tenho vergonha de gravar vídeo, porque eu não sei falar. Mas Deus usa um doido como eu, e uns caras que tem uma oratória. Eu falei, se eu falasse... Tem uns 3 pastores aí que eu conheço, que misericórdia, o homem fala. Eu não sei falar igual o Patrício, viu que bonito que ele fala? Eu não sei falar aquilo, eu tentei até aprender, não tem, João. Eu não consigo falar como o Patrício, quanto esses caras. Mas Deus tem um destino do jeito que você é, malucão, doidão, do jeito que você é, gago ou não, saindo, está apontando um destino para alguém. Louvado seja o nome do Senhor, amém. É assim, irmãos, é assim, Deus aponta, Deus faz. Oh, querido, o povo de Deus é um povo que pode fazer a diferença, é um povo que pode brilhar, aleluia. Quando muitos não aceitam qualquer mudança, as pessoas determinadas estão dizendo, eu topo mudar, eu topo, amém? Tem que mudar, às vezes precisa mudar, às vezes precisa fazer uma outra coisa, não tem problema. Você lembra, eu vim do seminário para Pirapozinho, 2 anos, a igreja estava bombando, em 2 anos, lá 1 ano e 8 meses, isso foi verdade, não chegou a completar 2 anos, a igreja crescendo, eu recebi convite para vir para cá, eu vim, a igreja doente estava aqui, muitas dificuldades em todas as áreas, inclusive confusão doutrinária, e nós largamos e viemos. E para largar as coisas para trás, quando nós fomos para o seminário, largamos tudo e fomos, porque Deus apontou um destino para nós. Deus fecha uma porta, aí Ele abre uma porta que Ele quer para nós, amém? Quando uma pessoa fala assim para você, olha, eu orei e vi uma bênção tão grande, que abriram várias portas, não é de Deus. Então se abriu várias portas, porque uma era de Deus, o diabo abriu várias para te confundir, entenda. Se você orou para Deus para abrir porta, não abriu 3, 4 não, uma é de Deus, as outras é confusão. Eu vejo isso corriqueiramente. Deus abriu, eu pedi 1, 3, aí confundiu, né? Deus não é de confusão, Deus abre porta, Ele aponta um destino, Ele aponta e é direto, é diretivo, louvado seja o nome do Senhor, amém? A palavra nos mostra, pessoas que se movimentam geograficamente. Como é essa pessoa que movimenta geograficamente? Por exemplo, aí você vê Ruth, deixou Moabe e se movimentou, foi para a terra de Boaz. Ruth deixou Moabe e viveu com Boaz em Belém. Preguei sobre ela esses dias. Então ela movimentou. Quem era Ruth? Se Ruth quisesse ficar lá em Moabe, não dava. Mas o Senhor apontou, apareceu um Boaz, ela foi e mudou para Belém. As conexões, de acordo com a conexão você muda. E eu sempre digo que conexão é igual a dobradiça, são pequenas, pequenininha, 3 dobradiças, movimentam uma porta grande. E as conexões são assim, de repente você vai encontrar uma pessoa que muda a tua vida. Eu já contei dezenas de vezes aqui, e agora há pouco eu falei do bar Toca da Onça, que eu trabalhava com 11 anos, e nesse bar, não estava completando 12 anos, José Benedito Miguel, hoje ele está aqui, idoso, né? O Anderson atende ele no Posto Saúde, e ele tomava café no bar Toca da Onça, e um dia tomando café assim, ele viu que eu era esperto e cozinhava ovo, um ovo cor-de-rosa, que eu jogava pó de serra dentro, ficava cor-de-rosa, e aquela coisa tudo, e ficava bonito, né? E ele viu a esperteza do menino, o cara deixava sozinho com 11 anos, e aí o José Benedito Miguel, ô Moacir, você não quer aprender uma profissão? Eu nem liguei para aquilo.
6 meses depois que eu falei, mas aquele cara falou isso, faz uns dias que ele não vem, eu vou lá ver, e fui, e era ali, foi ali que foi o meu destino, o propósito que Deus tinha comigo. Aprendi a profissão, 6 anos de aprendizado, e depois já fui governar e gerenciar empresas fora da cidade. Olha só, irmãos, conexão daquele homem que apareceu lá, eu trabalhando com 11 anos, molequinho, tinha cara de 8 anos, e Deus fez isso comigo, uma conexão. Se eu não encontrasse ele, não sei, vocês entendem? Conexão. De repente você vai encontrar uma pessoa, vai falar com a pessoa, vai falar assim, olha, eu tenho algo para você, eu tenho algo em tal lugar. Deus faz isso e muito mais. Deus abre porta, Deus aponta para destinos, louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Em busca do propósito, irmãos, as pessoas mudam geograficamente, como aconteceu com Ruth, aconteceu também com Abraão. O que Deus disse para Abraão? Abraão, sai da tua terra, eu vou te mandar para outro lugar, é meu propósito, sai, eu vou para uma terra que hei de te mostrar. O que ele fez? Deixou tudo e foi cumprir o propósito de Deus. Eu estou falando de propósito de Deus, cumprir o propósito de Deus. Então, irmãos, Deus faz como fez com Ruth, como fez com Abraão, para nós sairmos do nosso conforto e ousar coisas maiores. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que você está pensando, né? Você quer ir para os Estados Unidos, né, Der? Então nós vamos juntos. Olha aí, é o sonho dele. Ele já falou, se for, nós pega a mala e vamos embora. Ele quer. Então, irmãos, Deus aponta destino. Se for, por que não? Não penso um segundo, mas não quero não, tá? Só se for Deus, quero não, quero aqui mesmo, amém? Então Deus faz essas coisas, irmãos, Deus faz essas conexões. A maioria das pessoas não estão dispostas a lutar por um futuro diferente, algo diferente. Eu não entendo, eu vejo muitas pessoas gostam de mesmice, a mesma coisa sempre. Eu conheço pessoas que há 30 anos atrás, ela comprou um Fusquinha, não vou falar quem é, Fusquinha era azul, não sei se é azul, minha esposa que sabe, mas até hoje está na garagem, não compra outro carro, não compra nada, não tem nada contra os Fusca. Estou falando assim, é aquela coisa, não faz nada, não muda nada. A vida nossa, ela é cheia de mutação, tudo é diferente, tudo muda, a gente precisa mudar. Você conhece mulher que às vezes em casa muda o sofá, muda a geladeira, muda o lado das coisas, muda a cama, só para ficar de casa diferente? É assim, a gente gosta desse negócio, os olhos gostam de contemplar alguma coisa diferente. Deus fez nós assim, amém? Então fica atento quando Deus apontar, quando Deus abrir uma porta para você, amém? Quando Deus abrir, porque Ele abre, irmãos. Falar em abrir porta, Ele fala lá no livro de Malaquias sobre dízimos e ofertas, mas Ele diz, que vocês devem ser fiel, porque Ele abriria as janelas dos céus. E depois Ele aparece nos evangelhos falando o seguinte: eu estou à porta e bato, abre a porta para mim entrar. Se lá no Antigo Testamento Ele abriu as janelas dos céus, muitas janelas, porque portas são menos, Ele já abriu todas as janelas do céu para te abençoar, e Ele vem e bate na nossa porta implorando: deixa eu entrar na porta da tua casa. As janelas eu abri, agora você não abre a porta. Eis que estou à porta e bato. Olha que coisa, Ele abriu as janelas do céu, e a gente tem dificuldade de abrir a porta do coração e falar: Senhor, pode entrar. Tem um hino que fala: pode entrar, a casa é sua. Mas será que, querido, vocês percebem o que vocês estão cantando? É de verdade? Você fala: gente, olha o que implica esse hino, abrir a porta do meu coração para Ele entrar. Olha, porque a gente canta por cantar às vezes, pela rotina da vida, mas se a gente olhasse bem a letra do hino: pode entrar que a casa é sua, é dele mesmo? E essa casa está limpa? Você varreu a casa, limpou, perdoou, pagou as contas, crente? Pagou? Crente que não paga a conta, problemática, hein? Eu acho que do tempo que eu vim para cá, todo mundo paga as contas por aí. Limpou a casa para Ele entrar? O nosso Deus nos chama para vivermos num patamar diferenciado, amém? O nosso Deus nos chama. Agora é o seguinte: em busca do propósito, sempre teremos dificuldades. Davi tinha quem? Golias.
Daniel tinha quem? Tinha os leões. Ruth tinha, não, ou melhor, Esther tinha Amã. A Esther tinha um homem que pegava no pé dela. Então, sempre que você é um visionário, sempre que Deus está apontando destino, sempre os gigantes tentam te paralisar. De repente seja o gigante do medo, porque o medo impede muitas pessoas, não é? Não estou falando nem gigante, um outro tipo de, um próprio medo, a insegurança, o apego nas coisas. Às vezes tudo isso dificulta Deus cumprir o propósito dele em nossa vida, Deus ter o destino que Ele teria que nós tivéssemos nas nossas vidas. Amém? Nós temos que estar livres, irmãos, estar livre e solto para dizer: Senhor, eu estou aqui, faça de mim o que Tu queres. Hebreus 11, 33 ao 38 fala: pela fé, aqui está falando dos heróis da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, homens de que o mundo não era digno deles. A galeria dos heróis da fé, homens que, poxa, não dá nem para comparar o que aqueles homens fizeram, porque eles estavam dentro do propósito de Deus. A gente fala: Senhor, eu quero saber o Teu propósito. Será que se você souber o propósito que Deus tem, e Deus te mandar, você faz, você vai? Você estaria disposto, se fosse o propósito de Deus, a abandonar tudo e sair? Porque aí no mundo faz. Siddhartha Gautama fez isso, o Buda largou tudo e foi ser um monge a Celta. Ele fez tudo e não era nem um Cristo, e hoje diz que ele é um Deus. Tudo respeito quem acredita. Vocês entendem? Um homem que largou riqueza, palácio. O nosso Cristo deixou os céus para cumprir o propósito do Pai. Inclusive ali na cruz, quando Ele disse: Tatalestai, está consumado, já era o final, mas antes um pouco, Ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não podia, porque era o propósito de Deus. Jesus veio para morrer. Inclusive a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então era para Jesus morrer, era propósito, era destino, para salvar a humanidade, e Ele cumpriu cabalmente o propósito. Se não é possível, cumpra-se a Tua vontade. Alguém disse, uma vez eu vi um teólogo falando que, quando Jesus falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, diz que o inferno, sabe quando marca um gol do Corinthians ou do Palmeiras? Oh, o inferno comemorou. Quando ele disse: se possível, afasta de mim esse cálice. O inferno, o homem está desistindo, o homem vai querer descer da cruz. Ei, nós somos vitoriosos. Porque pregador é pensador, então alguns pensadores pensaram isso. Mas de repente ele continua a frase e fala: mas que seja feita a tua vontade. Aí o inferno murchou. Anularam o gol, foi ver lá, não foi gol. O inferno. Jesus disse: seja feita a sua vontade. A vontade de Deus precisa ser feita nas nossas vidas, irmãos. A vontade de Deus. Deus tem coisas grandes para você, grandes para a humanidade, grande, e você vai dizer, como disse Maria: que cumpra em mim o teu querer, a tua vontade. Se tudo é impossível, se tudo é possível para ti, que cumpra em mim a tua vontade. Lucas 1, acho que é 27, Lucas 1, 27, cumpra em mim a sua vontade. Vocês entenderam? Ter Deus, se envolver com Deus, estar atento às conexões, porque de repente, uma palavra, eu estava esquecendo de contar, mas por que eu fui para o seminário? Pastor Antônio Carlos Paiva, foi pastor 1 ano aqui, ele é até hoje professor do seminário, fizemos amizade aqui, né? Fizemos amizade, ele ficou só 1 ano, Deus trouxe ele aqui só, acho que só por minha causa. Pretensão, né? Mas eu creio assim. Ele veio aqui, ficou só 1 ano, saiu daqui, fizemos uma amizade forte, e eu já estava arrendando a loja, que eu já estava desanimado, arrendei a loja, falei: Tânia, a gente não tem o que fazer, vamos para o seminário? Falar com o pastor Paiva. Liguei para o pastor Paiva, ele disse: você tem diploma de 3 anos no seminário aqui, não tem? Eu falei: tem. Ele falou: vai para lá e faz mais 2. E nós fomos, deu certo, e eu saí pastor. Foi a conexão. Se não tivesse o pastor Paiva, eu não seria pastor hoje. Conexão. Eu conheci o pastor Paiva. Conexão. E é um mestre
em teologia, ele é um mestre, para mim é o melhor da Renovada. Ele sim tem credencial para falar, porque ele vive, porque já é um homem maduro, né? Então, conexão, primeiro com o Morives, que o José Benedito Miguel, e na parte espiritual o pastor Paiva, chegou aqui, ficou um ano e foi embora, nem ele sabe por quê, um grande pastor daquele, pastor de gabinete, pastor incrível, o homem prega, você fica babando, e um dia ele falou assim para mim, você quer convidar eu na tua igreja, ou em qualquer igreja? Olha, eu prometo uma boa mensagem, mais que isso nada, só isso, você vai ouvir de mim uma boa pregação, só isso. Olha, mas é mestre, conexão, irmãos, conexão com as pessoas. Então fala para Deus, Deus, eu quero conectar, eu quero sair no caminho, eu quero o teu caminho, amém? Estamos chegando já para o final, irmãos. Nunca ficará satisfeito quem não está vivendo o propósito de Deus. Lute pelos seus sonhos, enfrente você mesmo às vezes, gostei dessa frase que eu escrevi aqui, ó. Lute, né? Lute, procura viver, porque você tem a vida só uma vez, faça tudo o que você precisa fazer, você vai viver só uma vez, aqui, nós crentes vamos viver depois da eternidade, mas essa vida é só essa, e passa muito rápido, então faça que é só uma vez, só. Pastor, eu vou ter. Não tem, nós não cremos nessas algumas religiões que falam que volta de novo, né? Que eu não quero voltar também não, começar babando sem dente, começar tudo de novo para a escola, quero nada, Deus que me livre, que isso, ficar mamando, é difícil puxar o peito lá, diz que Deus deu força para o bichinho, que loucura, eu quero nada, quero nascer de novo não, de jeito nenhum, aí seria mais louco o negócio, eu ter que nascer de novo, mas nós cremos num Deus que deu uma vida só. Hebreus 9, 27, acho que estou bom de mente ainda, hein? Hebreus 9, 27, puxa aí, Hebreus 9, 27, vamos lá? E como ao homem está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo final, ponto, acabou, matou tudo. Ao homem foi ordenado viver uma vez, morreu, juízo final. Top. Estava dentro do meu propósito? Estava dentro do meu propósito? Propósito de Deus em nossas vidas, irmãos. Propósito de Deus em nossas vidas. Faça propósito de Deus acontecer em sua vida. Jeremias, ele falava, sou apenas uma criança, isso aqui é para concluir. Jeremias falava assim, para Deus, Deus, quando Deus foi chamar Jeremias, eu sou apenas uma criança, Senhor, sou apenas uma criança. O que ele diz? Não te digas é uma criança. O que Deus estava querendo falar com ele? Não expõe as suas fraquezas. De qualquer forma, não precisa falar, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando ele diz, não passe de uma criança, precisava expor as suas fraquezas? Não precisa. Deus não quer esse tipo de coisa. Amém? O propósito de Deus deveria ser o foco dele. Ele estava focado nas suas fraquezas, mas o propósito de Deus, o projeto de Deus, o destino que Deus tinha para Jeremias, era muito mais do que a fraqueza dele. Então não foque na sua fraqueza, na sua incompetência, como Moisés, não queria porque era gago, ele diz, não estou preocupado com a sua gagueira não, Jeremias, não estou preocupado que você é criança não, eu estou te oferecendo algo poderoso, independente do que você é, do que você pode. Então independente disso, irmão, foca no chamado. Homens incomuns estão sempre cientes de suas fraquezas. Eu sempre falo que eu sou fraco. Se eu fosse forte eu não precisava de Deus. Eu sou fraco. Homens vitoriosos na fé, ele primeiro reconhece que ele é fraco, e aí o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Moisés era fraco, Davi só tinha um estilingue, Elias era fraco. A sua fraqueza é o lugar ideal para o Senhor revelar sobre você o sobrenatural dele. É ideal, essa fraqueza é o ambiente que Deus vai entrar e colocar o sobrenatural. E aí quando você pensava que estava fraco, você está forte. E vai entrar no que Deus quer, no propósito de Deus.
Fica atento a essas palavras-chave que aponta destino para você, que faz você levantar a sua cabeça e falar: Deus, eu vou focar isso aí, eu vou para esse lado. Amém, irmãos? Coloque-se de pé. Comece a falar com Deus: Deus, eu quero mudar. Deus, o que o Senhor tem para mim, Deus? Qual é o destino? Qual é o propósito? Eu creio. Coloca à disposição de Deus. Fala: Deus, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim, Pai. Ó Senhor, ó Senhor, Senhor Deus e Pai, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória sobre a tua igreja, Pai. Ó Deus querido, muda pensamentos nesta noite, Senhor, aponta destinos nesta noite, Pai, que pessoas possam mudar de fase, Senhor, mudar o ciclo da vida, que haja mudança, e nós estamos dispostos a encarar os desafios. Se é de Deus, eu vou encarar. Se é de Deus, eu estou nessa. Se é de Deus, quem sou eu para contender com Deus? Oh querido, Deus tem uma porta aberta, Deus tem um apontamento, e a conexão vai chegar. A conexão vai chegar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando eu fui comprar aquela loja, a relojoaria Cricas Presentes, há 25 anos, eu falei para a Tânia: vamos comprar a relojoaria? Ela disse: como? Tem um tostão? Eu falei: eu tenho um Passat velho, um carro velho. E aí, irmãos, eu falei: vamos comprar. Não olhei o problema. Cheguei lá, falei para o japonês Masaru Mizuki, que era dele: vim comprar a loja. E eu: como? Aí eu fui e fiz conexão com o meu cunhado, Dr. Zé Maria de Prudente. Falei: Zé, você já é médico, fazia um pouco mais do que o tempo que eu do Anderson, você me arruma um pouquinho de... Não, convidei ele para entrar de sócio, ele topou de sócio. Eu fui no Banco Real, que tinha um Banco Real aqui, financiei, não sei se eu vendi o Passat, emprestei dinheiro da avó da Tânia, e nós compramos a relojoaria, irmãos. Um ano depois, 2 anos, o doutor Zé Maria falou: não precisa dessa loja, fica aí, paga do que você puder. E eu paguei para ele. Que doidão, que doidão. Eu era mais doido, irmãos. Eu fico olhando a trajetória e falo: é louco demais. Deixa o rio do Espírito te levar, irmãos. É na parte financeira, é na parte espiritual, é no casamento, é em tudo. Deixa o sobrenatural acontecer, irmãos. Nunca fala não, nunca fala não dá. Eu não gosto, eu falo isso para minha esposa, ela fica brava comigo. Quando eu olho para o lugar e falo: vamos fazer, mas eu acho que não dá. Vixe, eu fico aí, o coração dispara. Não gosto dessa palavra. Para mim não tem impossível, a não ser se for pecado. Amém, irmãos? Quer deixar o chateado? Vamos fazer. Não dá, não, mas por quê? Não tem isso para mim. O líder, o homem que tem visão de Deus, ele vê porta aberta onde não existe porta. Amém, irmãos? Não existe porta, ele vê uma porta aberta. Não dá o quê? Por isso que Deus levantou homens visionários, por isso que Deus levantou pessoas que sabem onde é o destino, o propósito. Vocês garotos, ouçam isso aí. Você garota que não estuda, vai para a faculdade amanhã. Garoto, o que é isso? Eu não ganho nada, vai lavar roupa, vai passar roupa. Você tem 12, 15, 13 anos, vai trabalhar, e seu pai não pode, você pode. Quantos estão formados depois que eu cheguei aqui, faz 22 anos? Quantos doutores tem? Antigamente só via cavalo amarrado na frente da igreja. Hoje, olha o que tem de carro, está até difícil. Os doutores estão aí, falavam naquela época: a igreja vai crescer e vai ter doutores. E nós temos vários doutores aqui. Amém. Muito obrigado, Pai. O Senhor está conosco. Aleluia. Deixa eu fazer um apelo nesta noite. Tem alguém aqui nesta noite que já tem um destino, que Deus já tocou na tua mente, e você só está em dúvida, ou é para fazer um curso, um concurso, ou é para fazer alguma coisa na obra, não sei, mas Deus já tocou no teu coração. Deus já tocou, e você sabe que Deus está falando com você nesta noite. Se você foi tocado pela palavra assim, desta forma, dê um sinalzinho com a mão assim, eu quero ver. Dê um sinalzinho com a mão. Amém, olha lá, temos sim, olha lá, amém, amém. São visionários, amém. Eu quero que você venha aqui à frente, vem, são várias pessoas, vem aqui, eu vou descer, vou orar por vocês.